Leon Denis, no livro Socialismo e Espiritismo, propõe-se um reformador. Ele tenta levar as coisas a se transformarem até o socialismo. Porém, evitando as mazelas ou as violências que podem ser acarretadas do processo revolucionário, se associando bem àqueles chamados reformistas ou utópicos. Tá? Ele se associa ali. É um socialismo também. Tem um cara chamado Bernstein que dizia uma frase igualzinha a que Leon Denis fala no livro. Eu sou evolucionário e não revolucionário. Isso aí não é do Leon Denis, isso aí é do Bernstein. Ele repete. Mas veja, nesse livro ele falou isso, mas num outro livro chamado O Progresso, a visão é outra, porque quando ele vai comentar da Revolução Francesa, quem já leu esse livrinho, é um opúsculo, né, bem curtinho, ele enaltece a Revolução Francesa de um jeito extraordinário, colocando ela como um dos ápices da evolução civilizatória do mundo. Tá? Ah, mas cortaram cabeças. Pois é, mesmo assim. Entendeu? Só que, é claro, aquela revolução não levou ao socialismo. Ela foi uma revolução de um sistema antigo, poderíamos chamar de semi-feudal, para que instauraria o liberalismo econômico capitalista, democracia burguesa, começaria a se implantar ali. Agora, a questão, se deve ser de uma forma revolucionária ou não, depende do momento em que o autor fala. O Leon Denis, ele enaltece a revolução que funcionou, mas ele tem um certo receio da que está por vir. Parece que é essa a ideia que ele esposa. Mas nós temos uma saída para esses receios dos autores, que é o próprio Kardec. Kardec diz com todas as letras, em várias passagens, que a passagem para a próxima fase da Terra, que vai sair da conjuntura atual, até um texto que o Deco colocou no nosso grupo, para a outra conjuntura, vai ter luta, luta sangrenta, luta de extermínio. Está na Revista Espírita. O Kardec não mede palavras para dizer isso. Tem até uma palestra minha sobre revolução e espiritismo, em que eu comento isso aí. Como é que o espírita pode pensar, então, a passagem para o novo mundo? O espírita não vai levantar a bandeira e falar, eu quero pegar armas e matar. Porém, ele tem que estar preparado, porque quando ele quiser fazer o progresso, aqueles que querem resistir, os reacionários, vão vir com tudo. Entendeu? É aí que entra a luta que o Kardec estava falando. Então, o Kardec, vamos dizer assim, não quer que aconteça. Como a maioria dos filósofos. Marx também não era um cara que pessoalmente queria. Esses revolucionários, eles entendem o quê? Que o processo de transformação vai criar muitos insatisfeitos poderosos que vão querer reprimir a transformação. E é aí que a luta vai acontecer. Entendeu? Ou você acha que aqueles que estão nos privilégios hoje vão ceder seus espaços de poder, sorrindo alegremente, falando, subam, pobres, que eu desço. Será? É um tópico que pensa isso. Entendeu? Então a gente almeja uma transformação tranquila, não vai querer promover uma briga. Dificilmente você vai ver um espírita falar, vamos fazer a luta armada. Não. Mas ele vai ter que estar preparado. Porque Kardec, olhando para o passado, Leon Denis, olhando para o passado, sabem, são realistas, para dizer que a revolução acontece e aconteceu. E quando a gente vê o movimento revolucionário acontecendo, não é para a gente chegar e falar assim, eu vou jogar água fria, eu não quero que isso aconteça, vamos contra a revolução. Não, de jeito nenhum. É isso que significa o texto de Allan Kardec, que diz, quando vier a tempestade, deixe-se dobrar a ela, ou seja, vá com a tempestade, não tente ficar agarrado no passado para ser destruído e arrebentado. Nós temos que saber perceber a mudança dos tempos e acompanhá-la, e não ficar como a pedra sofrendo as pancadas das ondas. Ele fala isso na revista, nas obras póstumas, no Livro dos Espíritos. Né? Então é isso. Nós não queremos a luta, mas sabemos que a luta pode vir, e provavelmente virá. Tá certo? A história provou que esse pensamento é verdadeiro, né? Não há revolução histórica sem resistência de quem está no poder. O Luiz ele deu esse exemplo de que quem está no poder não vai sair do poder assim,
aceitar essa saída. E eu lembro de numa fala de um cara que eu gosto muito, que é João Carvalho. Ele dá um exemplo assim: o comunista revolucionário, ele não quer pegar em arma e ele não quer fazer sangria. Mas quem tá no poder não vai aceitar de bom grado. Ele não vai chegar em você e vai falar: ó, beleza, né? Quarta-feira, fim do expediente, a melhor banheira do terceiro andar, eu vou embora agora com vocês. Muito pelo contrário, ele vai chamar todo mundo para bater em você e você sair dali. Né? Então, a realidade, infelizmente, ela leva a essa questão. Né? Ela leva a esse tipo de resistência. A gente não precisa ir muito longe, não, para uma revolução, para a gente ver isso acontecer, não, né? O que acontece com os movimentos sociais, com os líderes do MST é o quê? Vez por outra a gente vê um líder morrendo, né? Assassinado. Se não, não são os poderosos, né? Vez por outra a gente vê um ambientalista sendo assassinado também. Chico Mendes é um exemplo notório, né? Sabe? Vez por outra também a gente vê um estudioso e um apoiador da causa indígena, dos povos originários, assassinado também, né? Como a gente viu recentemente. Entende? Vocês acham que isso é o acaso? Ou são os donos do poder tentando controlar as opressões, né? Tentando permanecer, fazer com que as opressões permaneçam? A gente pode ver, por exemplo, o assassinato de transexuais, assassinato de mulheres, por exemplo, também. O que é isso, senão a questão da opressão do homem, né? A opressão do patriarcado, por que não dizer isso? Então, é isso. Eu acho que, como o Luiz disse, quem está no poder não vai querer sair dançando com baiá e tchauzinho e beijo de Anitta, não, né? E ver o que acontece com o Lula hoje, né? O Congresso da gente, né? O Congresso da gente é do povo, não é do povo, minha gente. O Congresso do Brasil não é do povo. O STF vai até onde eles bem entendem de ir, para a manutenção do status quo, né? É uma crítica muito pertinente e a gente pode ver essa crítica na nossa realidade, né? Acontecendo ao vivo e a cores. Eu vou colocar aí na tela, tá? Revista Espírita de março de 1858, num artigo chamado Júpiter e Alguns Outros Mundos, quando Kardec fala do nosso mundo. Quando você tem lá um ambiente com os espíritos impuros, esse mundo mais inferior, sabemos que nessas classes predomina o mal, mas sem ter a ideia do bem, do mal decresce à medida que se afasta da última classe. O egoísmo é sempre o móvel principal das ações. Mas os costumes são mais suaves. Ele já está falando do mundo como o nosso, que já avançou um pouco em relação aos mundos mais atrasados. Ele está falando da Terra aqui, tá? O mal se apresenta um tanto disfarçado, enfeitado, travestido. E essas qualidades engendram outro defeito, orgulho. Pois, veja agora o comentário de classes feito por Allan Kardec. As classes mais elevadas são suficientemente esclarecidas para ter consciência da sua superioridade, mas não são bastante para compreenderem aquilo que lhes falta. Daí a sua tendência, a tendência da classe mais elevada, a dominante, a escravização das classes inferiores, tá? Ou das raças mais fracas, ou seja, até o racismo entra, que mantém sob o seu jugo. Como não tem o sentimento do bem, olha que frase forte, a classe dominante aí não tem o sentimento do bem, tá? Tem apenas o instinto do eu e põe a inteligência a serviço das satisfações das paixões. Numa tal sociedade, como a nossa, se dominar, o elemento impuro esmagará o outro. Está vendo a clareza do texto? Uma classe esmagando a outra. Caso contrário, os menos maus, ou seja, aqueles que estão sendo esmagados, procurarão destruir seus adversários. O que é isso? Luta. E ele mesmo explica. Em todo caso haverá luta. Luta sangrenta. Luta de extermínio. Está na Kardecpédia aqui, eu estou lendo para vocês. Por que essa luta? São dois elementos ou classes que têm interesses opostos. E depois dessa luta, né, para proteger os bens e as pessoas, haverá necessidade de leis. Mas essas leis vão ser justas? Não. Serão ditadas pelo interesse pessoal e não pela justiça.
serão feitas pelo forte em detrimento do fraco. E aí, depois disso tudo acontecer, ele vai falar como virá depois o mundo futuro, depois da luta, onde o mundo superior, você já tem a legislação humana equitativa, o socialismo acontecendo. Então tá aí a referência. É isso aí.